Levíticos capítulo 6, verso 8. Diga assim comigo: filhos do fogo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que nós estamos numa jornada. A jornada que nós estamos estudando aqui é sobre paternidade. Sem uma visão correta da paternidade, não temos uma identidade, porque a identidade flui da paternidade. Se você não conhece Deus como Pai, você não sabe quem você é. Os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa é o dia que essa pessoa nasceu e o dia que ela descobriu para o que nasceu. Descubra que você nasceu para um propósito. Quando você olha para Deus, pastor, mas Ele é Deus, sim, Ele é Salvador, Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é bom, mas Ele quer ser conhecido como Pai. E nós precisamos entender isso. E hoje vamos entrar um pouco nesse tema, mais uma vez. Filhos do fogo, você vai entender, já vai entender. Hebreus 12, 29, amém? Vamos começar por aqui. Você encontrou? Dá um amém aí, irmão, você encontrou? Hebreus capítulo 12, verso 29, coloca na tela para o pessoal acompanhar junto. Hebreus 12, 29, olhe bem. Pois o nosso Deus, quem é o nosso Deus? Nosso Pai. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Diga assim comigo: Deus, que é o meu Pai, é fogo consumidor. Vamos lá, Levíticos 6, verso 8. Levíticos capítulo 6, versículo 8. O Senhor disse a Moisés: dá essa ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Verso 10. O sacerdote porá a sua veste de linho com calções de linho por baixo, e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras vestes, vestes normais, e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá com a lenha todos os dias pela manhã, e arrumará o holocausto sobre ele, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga assim comigo: o fogo não se apagará. É interessante a gente olhar agora e perceber o que você acabou de ler em Hebreus 12, 29. Deus é fogo consumidor. Isso fala de uma característica de Deus. Deus é fogo, e esse fogo fala justamente de santidade. Santidade, querido, tem muita gente que diz assim: eu não consigo deixar de errar, eu não consigo ter uma vida santa. Santidade é se separar para o uso santo. Não dá para você se separar de uma coisa para ficar sem nada. Se separa do mundo, se separa do pecado para o uso santo. Santidade começa justamente no relacionamento. Diga assim comigo: andar com Deus é andar em santidade. Ande com Deus e você vai andar em santidade. Se você, pastor, mas como é que é isso? A intimidade que você tem com o Pai, o filho tendo intimidade de falar com o Pai, o filho falando das suas fraquezas. Há um momento que você anda com Deus, conhecendo Ele, e Ele conhecendo você, e você deixa de andar nos erros. Deus é fogo consumidor, porque isso aqui fala da transformação. Não é um fogo que mata, é um fogo que purifica, que transforma. Quer dizer que Deus, quando Ele está comigo, não tem como estar perto de Deus e não viver algo ou não experimentar a transformação. Pastor, eu tenho estado com Deus, mas nada muda. Não existe isso. Esteja com Deus da forma correta. Há pessoas que estão achando que estão com Deus. Estar com Deus é viver essa intimidade com Deus, conhecer e ser conhecido. Deus é fogo consumidor.
E aí Levíticos vai nos trazer esse entendimento. Se você começa a ler Levíticos, você vai ver que tem uma série de acontecimentos, sacrifícios, animais, entrega. Mas Levíticos, preste atenção, Levíticos são os princípios da vida daquele que serve. Se você serve a Deus, você é um sacerdote. Nós somos um reino de sacerdotes. O que quer dizer isso? Quando a Bíblia nos chama de sacerdotes, está dizendo o seguinte: vocês são aqueles que servem a serviço do rei. Diga assim: aqui dentro todos são sacerdotes. Eu não sou mais sacerdote que você porque tenho o microfone na mão. Sacerdote é aquele que serve. Então Levíticos é a instrução para aquele que serve. E Levíticos vai começar a nos trazer um entendimento: não deixe o fogo apagar. Eu vim fazer um alerta para você, irmão: não deixe o fogo apagar. O fogo pode apagar. É interessante olhar, porque vai começar essa narrativa e uma entrega. Diga assim comigo: uma vida de entrega. Irmão, se você se entregou uma vez para Jesus, aquela uma única vez não valeu, porque há uma vida de entrega. Ou você vive uma entrega total, ou uma entrega, sabe, aquela entrega parcial. Eu entreguei tudo, mas não todas as coisas. Eu entreguei meu coração, mas não o meu bolso. Eu entreguei a minha vida, mas de vez em quando eu vou lá e tomo o controle. Escute: ou você se entrega totalmente ou parcialmente. O que é uma entrega parcial? Reservas. Deus, eu vou te servir, mas nessa condição. Eu até te sirvo ali, eu suporto tudo, Deus, menos isso aqui. Se alguém começar a me incomodar, eu abandono tudo. Se alguém começar a me perseguir, eu paro. Entrega parcial é uma entrega onde há reservas. Eu deixo Deus entrar na minha casa, mas menos no quarto. No quarto não, a minha intimidade Ele não pode ver. Aprenda que o holocausto que era entregue pelo sacerdote, essa palavra holocausto é aquilo que sobe diante de Deus. O holocausto era uma oferta entregue a Deus e era totalmente consumido. Quer dizer que quando você, pastor, mas isso era naquele tempo. Não, isso é para o nosso tempo. Essa palavra é atemporal, ela se aplica para os nossos dias. Como eu posso aplicar essa palavra nesse tempo? A pergunta é: você está entregando para Deus tudo ou a metade das coisas? O holocausto é totalmente consumido. Eu entreguei a minha vida e coloco ela diante do altar todos os dias, porque essa entrega era todos os dias. Há pessoas que só oram um dia. Há pessoas que só estão felizes em um momento. Há coisas que são diárias. O sacerdote colocava pela manhã e à noite. Diga assim: começar e terminar. Há pessoas que não começam e também não terminam. E se começam, nunca terminam. Por quê? Começam muito, fazem coisas sem Deus. Esse é um chamado para você começar e terminar. Havia uma entrega pela manhã, mas também havia uma entrega à noite. Era um ciclo, onde o sacerdote chegava ao altar, e aí ele começava esse trabalho, porque servir dá trabalho. Pastor, eu quero ir para a igreja para ficar tranquilo. Irmão, não existe isso. Você entende que Deus está fazendo e você participa do que Deus está fazendo. E aí começa essa narrativa dizendo que este fogo pode se apagar. Há pessoas que já estão apagadas. O que é uma pessoa apagada? Não tem nada que está ativo. Você conhece pessoas que não estão ativas? Elas estão apagadas. Olha nos olhos de alguém que já não tem mais chama, não tem mais aquela paixão. Há pessoas que não estão mais ativas, porque o fogo apagou. E o fogo pode apagar. Deus acendeu esse fogo, mas era a missão do sacerdote manter a chama. Deus pode ter te dado algumas coisas, e a missão, a sua missão é conservar, permanecer. E dentro desse processo de acender e de manter o fogo, diga assim: acender e manter.
Tem coisas que você não faz, é Deus que faz e você mantém, você administra. Tem pessoas que querem ser a fonte de tudo. Não. O sacerdote sabia, Deus acendeu o fogo, meu trabalho é manter. Mantenha a sua vida acesa, mantenha a sua vida ativa. E dentro desse contexto, desse fogo que tem que se manter aceso, e alguns estão assim, apagados, e essa falta de fogo, ela vai nos mostrar a falta de oração, a falta de paixão. Diga assim comigo, esfriamento espiritual. Mateus 24:12 diz que há um sinal dos últimos dias: o amor de muitos esfriará. O que quer dizer isso? Esfriar o amor quer dizer que vai haver um tempo de esfriamento espiritual. É quando as pessoas já não são mais motivadas às práticas espirituais. Elas não têm vontade de ler a Bíblia, conversam em casa, nada é sobre a palavra de Deus. Vai para o seu cotidiano e os princípios não estão presentes. O amor de muitos se esfriará. Quer dizer que Satanás está lutando para quê? Esfriar o amor. É quando nós estamos não mais com aquele zelo, aquele fervor. Diga assim comigo, fervor espiritual. Há pessoas que perderam o fervor. Vir para a igreja é só mais um programa de domingo. Vou dar uma olhada aqui, depois eu olho no YouTube, outro culto de lá, ou de lá, e dou uma comparada. Não gostei. Há pessoas que não têm fervor, leem a Bíblia e dizem assim: leio, mas não entendo. Não, faltou fervor. Há pessoas que estão num ambiente como esse, a adoração está acontecendo, mas eles estão indiferentes. Quando eu sei que o fogo acaba? Quando eu estou indiferente. Deus está falando, isso é conversa de pastor. Deus fará algo novo. Meu Deus, lá vem de novo. Nós perdemos o fervor. Quer dizer que há um esfriamento. E aí você vai ver a igreja lá de Apocalipse, o Senhor dizendo para ela: ei, você não é nem frio nem quente, você é morno. E o que é morno ele vai vomitar. Diga assim comigo, um morno era alguém quente que esfriou. Ele era quente, ele queimou, ele tinha, sede, fome, ele tinha fervor espiritual. Está faltando isso nos nossos dias. Não quem cante, quem tenha fervor. Não quem pregue, mas quem tenha fervor. E aqui é um alerta para nós: cuidado com o esfriamento espiritual. Cuidado para você não esfriar. Cuidado para você não ficar apagado, porque Satanás quer abafar você. Como é que se apaga um fogo? Abafando. Satanás lança uma guerra, uma batalha contra você, e o seu fogo apaga. Tem muita gente que quer apagar a chama do outro. Há pessoas que estão apagadas, e gente apagada não gosta de gente que está acesa. Pessoas no fervor. E ele começa essa caminhada. Eu quero convidar você para a gente entrar nisso. Diga assim, o fogo. Diga, o fogo não pode apagar. Como é que eu faço para não apagar o fogo? Ele vai dizer, tire as cinzas. Diga assim, tirar as cinzas. Fale com fé, diga, tirar as cinzas. Fala para o seu irmão aí, tire as cinzas. Porque a cinza pode apagar o fogo. E de fogo nós entendemos. Na minha casa tem lareira, fogão a lenha, porque é muito frio. E nessa temporada de inverno, a lareira estava lá, deixando de funcionar. E eu fui dar uma olhada assim, tinha muita cinza. A cinza impede o fogo. Cinzas aqui falam de coisas do passado. Tem gente que só vive lembrando do passado. O que tinha antes da pandemia. Nossa, perdi. Nossa, há pessoas que só vivem de lembranças do passado. As cinzas apagam o fogo. A cinza é aquela memória, é aquela lembrança ruim, triste.
A cinza aqui está falando justamente da amargura. Tem gente amargurada, meu irmão. Coisas antigas que você ainda tolera sobre a sua vida. Tire as cinzas. Tire a cinza de sobre você. Cinza aqui fala de humilhação. Gente que vive humilhada, sabe? Aquelas pessoas que estão sempre olhando para aquilo que tinham, porque a cinza era um lugar que antes tinha fogo e agora não tem mais. Diga assim: não viver de vitórias do passado. Tem gente vivendo de vitórias do passado. Não viva de glórias do passado. Tem igrejas que não caminharam no novo de Deus, estão vivendo com coisas do passado, uma liturgia do passado, um sistema do passado. Sendo que Jesus, ele não vem anunciar uma religião, ele vem dizer algo sobre Deus que eles não conheciam. Deus é um Pai. Ele veio espalhar essa chama. Querido, entenda uma coisa: você vai conseguir amar algo intensamente, e aquilo que você ama, você vai poder transmitir. Se você não ama algo, não tenta ensinar nada. Você só pode ensinar quando você ama. Pastor, eu amo a educação, sou um professor. Essa pessoa não dá aula por dinheiro. A gente sabe que não, né? Salário no Brasil para professor, só misericórdia. Por que a pessoa continua dando aula? Há uma chama, e essa chama o movimenta. Quer dizer que você tem que descobrir aquilo que faz queimar o seu coração, tirar a cinza. Pastor, eu não consigo me libertar do que eu era. Pastor, eu fui uma pessoa muito boa, eu fui empresário, eu fui próspero. Irmão, esqueça, tire as cinzas. Pare de lembrar daquilo que você viveu, de quem você era. A palavra é: tiravam as cinzas para fora. Talvez a tua casa não avança, porque de vez em quando ainda você fica na memória do passado. Há pessoas que estão se sentindo humilhadas. As cinzas falam de resto. Pessoas que vivem sempre limitadas. Dentro desse contexto, fala da amargura, da frustração, do rancor, de lembranças amargas. Aquilo que a pessoa começa a lembrar, e aquela lembrança volta. Ela passa a experimentar aquilo que está lembrando. As cinzas aqui estão falando justamente de alguém que um dia teve algo e não tem mais. Se livre das suas cinzas. E há algo interessante aqui. Bota para nós Isaías 61 verso 3. Olha o que diz aqui. Isaías 63. Bota para nós 61, aliás, verso 3. Olha na tela o que diz isso aqui. Isaías 61 verso 3. Olha lá. A ordenar que se dê uma coroa em vez de... Diga assim: Deus está tirando as cinzas para me colocar em um tempo de honra. Irmão, tira a cinza aí, irmão. Eu vim dizer, Ele está tirando você da humilhação. Ele está tirando você de uma condição. Não pegou. Ele está tirando você de um lugar baixo. As cinzas, onde você estava caído, aquele tempo esquecido, Ele está tirando você. Ele está dizendo: eu tiro você das cinzas e te dou uma coroa. Diga assim: coroa em vez de cinza. Me ajuda, dá-lhe um glória a Deus. Não te acostuma com as cinzas. Memória é para uma finalidade. É o que diz lá em Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu tenho pavor de gente que está comendo e diz assim: na minha infância. Para. Isso aqui eu não tinha em casa. A velha narrativa. A cinza aqui é esse pensamento que está te incomodando, de que tudo vai terminar mal. E Ele veio hoje dizer para você aqui: Ele está tirando a cinza e vai te dar no lugar das cinzas uma coroa. Tem gente pegando lá atrás, tem gente dormindo aqui, gente pegando lá atrás. Eu vim dizer para você: só Ele pode tirar a cinza. Então deixa Deus tirar a cinza, deixa. Diga: Deus, tira a cinza da minha vida. Eu não quero mais esse tempo de tristeza. Ele está dizendo: chega dessa tristeza. O que nós lemos aqui na hora da oferta, irmão? Sacode a poeira da cinza.
Sacode aí, irmão. Sacode de novo, o irmão do lado está dormindo aí. Sacode essa cinza. Coisa velha do passado, remoendo coisa velha, dizendo que não vai dar nada certo. Ele está tirando a cinza e no lugar da cinza colocando uma coroa. Aqui está falando justamente de deixar uma condição de humilhação. As cinzas deixam uma cor pálida, morte espiritual, a perca do fervor. Então tirar as cinzas é o primeiro passo. Você está comigo? Verso 11 vai nos dizer para colocar roupas normais. O sacerdote servia no altar, certo? E ele colocava roupas normais. Tem gente que é um personagem social, ou seja, ele é um para cada lugar. Ele está aqui, ele está preparado para falar que nem crente. Oh, xatacá, aleluia, a paz. Há pessoas que ele é um no altar e um fora do altar. Já viu gente assim? É uma estrelinha, desce dali, todo pomposinho. Ele acha que é ele que faz. Irmão, você não faz nada. Quem faz é Deus. Você é o bisturi, mas ele é o médico. Você é o instrumento, mas ele é o músico. Cuidado com o orgulho espiritual. Tem gente que é assim, ó. Deus começa a usar ele um pouquinho, já começa a achar. Está no Forte House, daí ele orou. Daí ele não tem aquela voz de radialista. Ele faz uma voz: ó santo e poderoso Deus, maravilhoso, eterno Pai. É assim que Jesus mandou orar? Como é que ele mandou orar? Como é que começa a oração lá em Mateus 6? Pai nosso. Simples. Usa roupa normal. Como é que matou aquele menino lá da Bíblia que matou o gigante? Como é que é o nome dele mesmo? Oi? Como é que ele foi vestido para a guerra? Com a roupa normal. Saul tentou dar para ele a armadura, ele disse: não dá, eu vou com a roupa normal. Ali saiu aquela música: com que roupa eu vou? Não queira ser parecido, use roupas normais, cara. Seja vulnerável, seja você simples e humilde como Jesus. Cara, você entende o que nós estamos vivendo no Brasil? Há personagens no Brasil, meu irmão. A gente que é uma num ambiente como esse, mas lavora, prostitui, rouba, mata, faz tudo. Chega. Essa é uma mentira do diabo. Homem de Deus não é homem de Deus pela roupa, nem pelo terno, nem pelo sapato. E nem porque está vestindo moderno e está julgando que é velho. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de vulnerabilidade. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e esse pastor pregou depois que eu preguei. Eu preguei e ele repregou o que eu preguei. Na verdade não, ele despregou o que eu preguei. Isso costuma acontecer. Eu sou profeta da graça, do futuro. O cara foi lá e disse: não, vai acabar tudo em fogo. Eu falei: nossa, estou fora desse churrasco. Esse churrasco eu não vou. Eu estou liberando a palavra de esperança. Mas daí ele me convidou para jantar, e eu sou um cara tranquilo. Sendo para comer eu vou. Irmão, com aquela voz que ele pregou, nós jantando, ele estava com a mesma voz. Oh, você vê bem. Eu falei: cara, esse cara não fala assim. Não pode. Uma hora vai cair a máscara. Ele aguentou assim 1h30. Daí eu falei: irmão, só um pouquinho. Me conta um pouco da tua história. Órfão, perdi meu pai. Nunca ninguém acreditou em mim. Quando comecei a perguntar da história dele, ele foi acalmando a voz. E aí o verdadeiro homem apareceu. Eu falei: esse é você. Você era um órfão, tentando se empoderar para as pessoas terem medo de você. Seja um filho. Fala como o filho fala. O filho tropeça nas palavras. A Zoe vai tentar falar uma coisa, ela tropeça nas palavras. Ela não fala prato, ela fala pato. Eu digo: prato, filha, pato. E a gente fica rindo daquilo, porque um pai não vai subjugar o filho. Não. O pai sabe o que você está querendo dizer e não consegue, meu irmão. Tem dias que você vai orar, não sai nada, só lamento. Ele conhece o gemido que sai de dentro de você, aquele clamor que sai do seu espírito. E aquele personagem acabou. Eu falei: pastor, experimenta pregar essa semana com essa voz.
ele pregou. A esposa filmou, me mandou a filmagem. E ele disse: pela primeira vez em 20 anos, fui eu. Seja você. Seja você. Roupas normais. Cheguei em São Paulo. Bom, ele estava até comigo nessa igreja. Não vou falar o nome do pastor aqui, que ele sempre assiste a gente. Cheguei do aeroporto. Você lembra de mim, cabeludo? Tinha um tranção, né, irmão? Bem louco assim. Fui pregar numa Assembleia de Deus. Agora ele estava comigo nessa igreja. Eu cheguei do aeroporto, fui direto para a igreja. Cheguei na porta, o porteiro: ô jovem, Deus vai falar com você hoje. O pastor me chamou. Na época não tinha, né, muitas redes sociais. Eu falei amém, concordei com o irmão, amém. Não, você não entendeu. Deus vai te libertar. Isso olhando para mim, quando passou a pastora Raquel com a cabeça raspada, essa aí também. Só pode ser tua mulher, né? Vai ter libertação. Obrigado, irmão. Sabe aquelas igrejas que todo mundo senta assim? Aí eu sentei assim na primeira fileira. O irmão veio: não, o senhor tem que sentar lá em cima. Falei: irmão, mas vamos conseguir? Todo mundo, vamos. Sentei lá. Quando aquele irmão que me viu na porta me viu sentado, disse: mas não pode ser. Chegou o pastor presidente: ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Os caras tudo nos ternos alinhados, irmão, umas ombreironas desse tamanho assim. E eu de Nikezinho no pé, só curtindo. Crente aqui sou eu, meu irmão, o tamanho da minha trança. O pastor me anunciou para pregar. E aquele porteiro começou a trazer água. Irmão, tinha embaixo assim uma partilheirinha, 30 copos d'água, para tentar se redimir. Aí quando ele veio assim com o 40º copo, eu falei: irmão, chega d'água. Eu perdoo você. Eu só vim com roupas normais. Querido, não precisa de armadura. Você vai com a roupa que você tem. Davi venceu o maior gigante da sua vida com a sua roupa de trabalho. Você não precisa ostentar, você não precisa se orgulhar. Não, pastor, mas eu quero o que o outro tem. Roupas normais. Homens de Deus precisam andar perto das pessoas, roupas normais. Uma vez o irmão veio aqui de longe, viajou para nos ver, para nos conhecer. E ele disse: eu vim, mas sabe, eu achei até tudo muito normal. Eu falei: mas é para ser normal. A gente não quer nada que não seja simples. Diga assim: o simples que funciona. Talvez você está complicando as coisas. Roupas normais. Diga assim: sacerdotes que vestem roupas normais. Fui dar entrevista numa rádio. Saí do programa, profetizei. Uma mulher foi curada em casa. Saí assim, tinha um carro parado na frente, um casal. Saiu uma mulher: você estava na rádio aí? Estava. Chama aquele pastor que agora orou, porque eu trouxe uma oferta para ele. Chama o pastor. Olá, tudo bem? Me chamo Daniel. Hã? Você é o pastor? Coitada da irmã, frustrei a irmã. Você? Aí saiu lá o entrevista. Esse pastor que estava aqui. A mulher quis confirmar, mas não era mentira. E com a oferta na mão, falei: mas dá essa oferta de uma vez, mulher. Alguém pode julgar a sua aparência, mas quando conhecer a sua essência, a essência está vencendo a aparência. É o tempo de pessoas normais, gente normal. Pode andar de jatinho, mas é normal. Pode dirigir uma Lamborghini, mas é normal. Seja normal, vestes normais. Quando Deus começar a usar você, não mude. Quando Deus começar a usar você, não é você, é Deus. Não acho que é você. Porque eu estudei. Não. Estude, busque, mas é Ele. A gente fez um som, Deus veio porque nós tocamos. Não, irmão, não. Você é só o instrumento. É Ele quem toca. Ele é um músico. Você está aqui, meu irmão? Diga assim: roupas normais.
pastor, eu conheço uma pessoa que é bem esse personagem. Quantos tem, irmão? Eu conheço vários. Um dia chegou aqui e me deu um carteiraço. Estou ali adorando, um cara do meu lado, o que está fazendo aqui? Tudo bem, só vim me apresentar. Tudo bem. O que é o senhor? Vim de tal, vou deixar o meu cartão. Me deu um cartão assim, eu olhei, presbicho. E atrás estava as funções do cara. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, você é mais do que um cartão, cara. Você não precisa tentar parecer o que você não é. Você vai vencer as batalhas sendo você. Verso 12. O fogo deve se manter aceso. Já estamos terminando. Diga assim comigo, manter aceso. Olha que interessante, fala de uma disciplina. A sua identidade nasce da disciplina. Se a sua identidade é o seu ser que se repete, quanto mais você repete um hábito, mais aquilo vai fortalecer sua identidade. Quer ver uma coisa? Arrumar o quarto. Pô, cara, arrumei o quarto. Aquilo vai fortalecer uma identidade. Sou organizado. Ah, pastor, mas sabe, tem dias que assim a gente se perde no tempo. Não, organize seu tempo. Mantenha o fogo aceso. Disciplina, hábito. Ah, eu também, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, não tenho 4, 5 horas para ler. Não, irmão, não precisa ter 4, 5 horas. Se você fizer um bom devocional pela manhã, 1 hora, 45 minutos então. Ah, pastor, eu já quero fazer logo 3 horas. Irmão, não está lendo nem meia hora, vai ler 3 horas. Começar com livros mais fáceis de entender. Agora comece uma disciplina. Diga assim, manter o fogo aceso. Fala de uma disciplina. Qual é a sua disciplina diária? Hoje você veio no culto, mas e amanhã e depois? Você só leu a Bíblia hoje? Ter uma disciplina, um hábito que fortalece. Quer ver uma coisa? Como que você vai mudar quem você é? Mudando o que você faz. Vai ter que acontecer uma mudança no que você está fazendo para mudar quem você é. Então o fogo precisa se manter aceso. Como se mantém aceso o fogo? Diga assim comigo, lenha nova. Não é com lenha velha. A lenha que queimou ontem não é a de hoje. Uau, sexta-feira, o que foi sexta-feira, irmão? Muito bênção, maravilhoso. Mas hoje, mais lenha nova. Está chegando diante de Deus orando do mesmo jeito que orava há 300 anos atrás, fazendo caras e bocas, não sendo genuíno, autêntico. Aprenda que a lenha nova é a lenha que mais produz fogo. Lenha velha, lenha mofada, lenha parada não produz. É lenha nova. Quer ver uma coisa? Ler a Bíblia é o quê? Lenha nova. Está hoje aqui com a gente, o que é? Lenha nova. Está começando a crescer os motores. Você tem que preparar algo novo para Deus. Diga assim, algo novo para Deus. Você tem que preparar algo novo para Deus. Ter expectativa, entregar para Deus algo novo. Pregou para alguém, alcançou alguém para Jesus, algo novo. Não, levanta todo dia reclamando, deita reclamando, nunca tem nada novo. Lenha nova. Então a gente começa a caminhar para aquecer o fogo. Agora é interessante, cada vez que você vai buscar lenha nova, o diabo vai te impedir, ou vai tentar te impedir. Atos 28, Paulo está na ilha de Malta. O navio naufragou e ele está na ilha. Lembra dessa palavra? E diz assim o texto: e Paulo foi buscar lenha. Diga assim, eu sou responsável por buscar. Acredite, tem muita gente achando que Deus vai trazer, sem a pessoa buscar. Deus só pode trazer o que você está buscando. Buscar. Buscai e acharei. Não, pastor, se Deus quiser Ele me dá. Não, esqueça isso. Tem que buscar. Uma única vez não adianta. Lembra que era lenha nova todo dia. Lenha nova, amanhã de manhã levantou. Lenha nova. A lenha aqui é a humanidade. Eu estou dando a minha vida por completo para Ti, Jesus. Está aqui minhas mãos, meus pés, meus olhos. Mais uma vez eu me entrego. Lenha nova. Está dizendo que Paulo indo buscar a lenha, você é responsável por buscar. Para de culpar os outros. Muitas pessoas estão vivendo isso, transferindo a culpa.
Não transfira a culpa para o outro. Não, mas é que aquilo ali me afetou. Não. Você é responsável. Responsabilidade é tão poderoso. Diga assim: resultado é o que Deus pode fazer pela minha responsabilidade. Porque Deus não te dá resultado, você não é responsável. Você não se compromete até o fim. Não, até eu vou um pouco, mas essa coisa de escala eu não quero. Até vou na igreja, mas vou ali só e vou para casa, não quero servir em nada. Eu não quero nem mesmo ter tempo com as pessoas. Cuidado. Isso é característica de alguém que está se esfriando. Não deixar o fogo apagar. Tem que buscar a lenha nova. Tem que buscar a face de Deus. E diz que Paulo, indo buscar a lenha, uma serpente enrolou no braço dele. Uma serpente, diga assim: o inimigo sempre vai tentar me atacar. Você vai começar algo novo, o inimigo vai te atacar. Mas aquela serpente parou Paulo, promoveu Paulo. Diz que Paulo pegou a serpente e jogou no fogo. Serpente não gosta de fogo, meu irmão. Se revista dessa presença, inveja nenhuma toca você, olho gordo nenhum, macumba nenhuma. Tem gente com medo de macumba. Que medo de macumba, meu irmão? O fogo do Senhor na sua vida protege, lava, limpa, restaura. Aquela serpente enrolou no braço de Paulo, e Paulo lançou a serpente no fogo. Diga assim: serpentes no fogo. Começa a lançar os inimigos no fogo, meu irmão. Começa a jogar isso para o fogo. Sai daqui. Pastor, como é que funciona isso? Demônios, irmão. Demônios não gostam de vidas aquecidas. Espíritos malignos rondam aonde já não tem fogo. Eles andam farejando. Se naquela casa não tem mais lenha nova queimando, eles atacam. Paulo sofreu um ataque porque estava levando a lenha. Você pode estar no meio hoje buscando algo, indo levar algo novo. O inimigo pode ter tentado te parar, mas esse inimigo não vai destruir, vai promover você. Você está comigo nisso? Serpente no fogo. Pastor, estou sentindo uma angústia. Vai para o fogo. Pastor, está um peso. Vai para o fogo. Porque tem pessoas que vivem pesadas espiritualmente. Tem pessoas pesadas. Tem gente desgastada. A mente fica pesada, fica lento pela ausência do fogo. E como se apaga essa lenha? Olhe bem, essa serpente veio para tentar impedir o fogo. Como que pode ser impedido o fogo? Diga assim: sem lenha, sem fogo. Pastor, eu quero avançar, eu quero viver esse impulsionar de Deus. Como é que eu faço? Lenha. Não se tem fogo sem lenha. Não se tem resultado, não se tem futuro sem entrega agora. A lenha é a humanidade, o lado frágil. Mas pastor, já entreguei. Entrega de novo. Pastor, já coloquei diante do altar. Vai lá e entrega de novo. Tem coisas que nós entregamos no altar e vamos lá buscar. Por que Abraão amarrou Isaac no altar? Para que não fugisse. Você talvez está negligenciando. Deus te deu um chamado, você não segurou o chamado. Deus te deu uma oportunidade de fazer algo grande, você desistiu. Nós vivemos muitas vezes querendo o fogo, sem levar a lenha. Deus falou, Deus te deu uma promessa. Qual que é a tua parte? Trabalho, crescimento, desenvolver, lenha nova. Verso 13: o fogo estará continuamente aceso. Diga assim comigo: sobre o altar. É qualquer lugar que Deus acende o fogo. Deus acende o fogo no altar. Qual que é o altar? O altar é a sua vida. Você é um altar móvel. Um altar era composto de pedra, não de tijolo. Quer dizer que pedra é diferente uma da outra, sim ou não? Muito diferente. Tijolo é tudo igual. O altar não é feito de tijolo, é feito de pedras. Pedras do altar tem que se encaixar, meu irmão. Talvez você não está se encaixando no que Deus tem para você. A tua velha forma está te impedindo de entrar. Pedras. Aqui está falando do altar. O fogo continuará aceso sobre o altar. Agora, diante do altar, é de qualquer jeito? Oi? De qualquer maneira? Lembra de Abraão? Você lembra de Abraão? Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. A primeira coisa que ele fez diante do altar, ele organizou a lenha. Ele não jogou. Organizar a lenha não é jogar. Não. Ele arrumou.
a lenha. Eu quero que Deus nos dê a resposta. É o fogo. O fogo é a resposta. Mas aí olhando para a vida da pessoa, não está em ordem. Tem pessoas que você se ofendeu com elas e você não perdoou. Há mágoas e cinzas que você carrega e não se libertou. Avalie essas coisas, estão em ordem. Eu quero ir para lá, está em ordem aqui? Não, mas Deus falou. Irmão, cuidado. A desordem é o território onde o diabo trabalha. Desordem é um território para o inimigo. Coloca em ordem a tua casa. Coloca em ordem tuas emoções. O que está te dominando agora? Coloca em ordem. A lenha tem que estar em ordem. E olha a forma interessante. Como que a lenha vai se apagar, irmão? Como que se apaga um fogo? Tirando a lenha do fogo. Diga assim, se afastando. Não se afasta da comunhão, meu irmão. Não deixa de estar presente. Independente da luta, independente da batalha, independente da crise, permaneça junto do fogo. Pastor, mas sabe de uma coisa? Eu não estou mais conseguindo estar. Cuidado. Quando alguém começa a se distanciar, começa a se apagar. Começou a se distanciar. Ele não para de servir, mas começou a se distanciar, achando que Deus quer o trabalho. Não, Deus quer primeiro o seu coração. Se Ele não tiver o seu coração, não adianta Ele ter a sua mão. Como que se apaga o fogo? Tirando a lenha. Começa a tirar a pessoa da presença. Vem problemas, começam a te afastar. Você orava, não ora mais, buscava, tinha um fervor, começava o louvor, você se entregava, agora fica indiferente. Vem um domingo por mês, sabe-se lá se consegue vir. Isso vai começando a apagar você. Diga assim, o perigo de viver apagado. Por isso que eu gosto de gente que carrega em si a chama. Eu quando estou querendo ficar apagado, eu corro para um lugar onde tem gente em chama. Cadê alguém que tem uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento? Para de andar com gente apagada. Gente apagada te apaga. Anda junto com gente que está acesa. Gente que diz assim, estava orando e ouvi a voz de Deus. Legal, compartilhei. Anda com gente que ora, gente que busca. Anda com pessoas que têm aliança, que andam em obediência e lealdade. Mas nós temos um monte de gente apagada. Anda com gente acesa. Anda com gente que ainda tem clamor. Gente que fala de Jesus, começa a chorar. Gente que começa a dizer, cara, eu vou compartilhar uma palavra com você. Aí Deus falou com a pessoa e começa a falar com você. Estou apagado, liga para o outro cara apagado. Ô amigo apagado, tudo bem? Ai, pela sua voz está mal. Sim, ai, nós estamos mal os dois então. É um tempo muito difícil mesmo. Você viu que porcaria. Você tem que ter um número lá no seu telefone. Brasa Viva. E aí, pastor Rafael, uou, cara, que bom que você me ligou. Eu estava orando à madrugada, Deus falou comigo algo poderoso. E vou falar sobre você agora. Pá. Ih, cara. Só tem gente apagada no teu telefone, cara. Quando alguém quiser se aquecer, tem que ligar para você. Robson, estou pensando em abandonar tudo na empresa, está difícil. Quem diz que ia ser fácil? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então, cara, tem que arrebentar, tem que ir para cima. Não, vai da casa Raimundo e compra uma corda. Raimundo tem pagado no royalties para nós. Corda? Que corda? Se diante do fogo não tem corda que resista, diante do fogo não tem corda que resista. As cordas são arrebentadas diante do fogo. Você tem alguém aí em chamas no teu telefone? Não tem, não dá para ligar para ninguém. Liga para aquele parente. Ah, eu estou na luta. Tá vendo? Foi para a igreja dos crentes. É isso aí. É isso aí. Irmão, tenha pessoas acesas perto de você. O fogo se mantém aceso com gente acesa. Gente que está queimando. Tem Forte House terça-feira, começou a queimar hoje. Eu vou chamar as pessoas, eu vou levar mais gente para perto de Cristo. Cara, não vejo a hora. Próximo culto, a gente vai encher esse lugar, encher outros lugares. A gente vai começar a caminhar cada vez mais. Diga assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar. É continuamente. É hoje? Não, é todo dia. Não, mas amanhã o pastor não está lá, né? Amanhã não tem o time do louvor. Não, irmão. Amanhã tem você e o Pai.
que é fogo consumidor. Vai chegar com a dor, ele é fogo consumidor. Ele tira a dor. A gente apagada, tem igreja apagada por aí, meu irmão. Tem igreja apagada, o pastor coitado, pastor fumaça. Já foi-se o fogo, está apagado, desanimado, salário atrasado, a igreja vai arrebentada, ele moído, não quer mais pregar, ele vai pesado, ele não tem mais fogo para liberar. Mas Deus está restaurando o fogo nesses dias. O fogo do altar da tua vida vai começar a ser levantado, e esse fogo, quando queima, traz resposta. Da terra você vai dizer: Pai, o altar está pronto, manda o fogo, eu estou esperando a resposta. Ele vai responder com fogo nesses dias. Diga assim: continuamente. Um dia só? Continuamente. Hoje orou, não deu? Ora de novo. Vim para o culto hoje, amanhã, parece que piorou. Não importa. Vou diante do altar, entrego de novo, constantemente diante do fogo de Deus. Então, começa a se apagar porque sai de perto do fogo. Levíticos 9, 23. Nosso time pode subir para a gente terminar. Diga assim comigo: um tempo onde haverá fogo estranho. O que é o fogo estranho? Nadab e Abiú eram os filhos de Arão. Não temos tempo para pregar tudo isso. Nadab e Abiú eram filhos desse homem do fogo. Diga assim comigo: um pai transfere o fogo para os filhos. O que você ama, teus filhos vão amar. Se você não ama Jesus, não espere que eles amem Jesus. Esta geração, esses últimos tempos, e essa última geração, ela é uma geração extremamente tecnológica. Relacionamentos digitais. Não tem calor, não tem contato. Pesquisas estão mostrando que as conferências estão cada vez mais lotadas e as igrejas cada vez mais vazias. Que tem pessoas que só querem movimento. Acham que o fogo é para eles. Não, o fogo serve para algo. Diga assim: uma finalidade. Tem uma finalidade estar aquecido. Transmitir o fogo. Arão era um homem que foi encarregado do fogo, mas os filhos dele, falharam. Porque levaram fogo estranho. Deus não pediu para eles fazer, e eles foram fazer. Cuidado se você está esperando a resposta de Deus sobre algo que Deus não te pediu. Não, mas eu estou esperando Deus falar. Eles foram levar fogo estranho, pegaram o incensário do pai, pegaram o fogo e levaram diante de Deus. Cuidado para você não viver sem a administração de Deus. Fogo estranho é querer fazer algo sem a administração de Deus. Quero uma empresa, mas eu que vou administrar. Quero uma vida, mas sou eu que vou dar as ordens. Viver sem a administração de Deus é levar fogo estranho. E você sabe a história. Quando chegaram diante de Deus com o fogo estranho, morreram. Porque esse fogo também é de juízo. Deus, Ele está chamando você para carregar o seu fogo. Ah, pastor, mas eu queria o dom do outro, a vida do outro, o jeito do outro. Não. Verdadeiros pais apostólicos, homens e mulheres de Deus, vão transferir o fogo. Eu estava num lugar, uma pessoa me ligou e disse assim: pastor, você vai apresentar-se na porta e diz que você é o pastor. E a Zoe ouviu: ô papai, se eu vou junto, eu também vou entrar, porque eu sou a pastorinha. Eu falei: o quê? Eu sou a pastorinha. Mas quem é que botou isso na cabeça dela? A casa, Bíblia, livro jogado, Bíblia aberta, a mãe dela no quarto chorando, orando a Jesus, eu no meu escritório. Ela entra lá às vezes e abre um livro dizendo que está lendo. Está fazendo, Zoe? Estou estudando. Sabe o que é isso? O fogo sendo transmitido, a chama sendo passada adiante. Se nós não resgatarmos essa geração, nós vamos perdê-la. As trevas podem tomar eles, porque precisamos de filhos do fogo. Mas filhos do fogo são filhos de um pai, e pai bom é um pai cheio do fogo. Já escutou o filho dizer: cara, meu pai é fogo, meu pai é fogo, me dá-lhe cada cacetada, me diz para não fazer. Meu pai é fogo. Pai bom
é um pai do fogo. Alguém que orienta, alguém que sinaliza. Vamos ler Levíticos 9, 23, para a gente finalizar. Olha o que diz aqui, põe na tela rapidamente, Levíticos 9, 23. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Diga assim comigo, quem acende o fogo é Deus. Deus acendeu o fogo naquele lugar. Nós não podemos fabricar o fogo, nós não podemos fabricar glória. Tem gente dizendo assim, a glória de Deus está aqui. Não, não, não. Quando a glória está presente, não precisa nem falar, ela está presente e ponto final. Quando alguém tem o fogo de Deus, ele não precisa falar. A vaidade foi embora, o orgulho já não tem mais, ele vive na humildade. E quanto mais humilde, mais fogo de Deus, mais presença de Deus. Pensamos de pessoas como Josué, está dizendo, é um tição tirado do fogo. Alguém que foi tirado do fogo para acender. Onde vai, acende uma chama boa. Onde você vai, você tem que acender as pessoas. Onde você andar, conversa com gente desanimada, acenda essas pessoas. Acenda casamentos que estão apagando, acenda famílias que estão se desmoronando. Acenda uma chama nova. Mas essa chama tem que acender em você primeiro. O fogo, quem acende é Deus. Nós não fabricamos o fogo. Você está tentando fabricar resultado. Você está tentando fabricar algo que só Deus pode fazer. Nós não podemos fabricar o fogo, mas nós podemos provocar o fogo de Deus. Diga assim, provocar o fogo. O Senhor está chamando o pessoal para provocar o fogo. Assim como Elias provocou o fogo, responda sobre o Brasil. De tanto clamar, responda sobre o Brasil. Responda sobre o Brasil. Há um dia onde o céu se abre e ele responde com fogo. Você tem que provocar a mudança. Pastor, eu tenho uma vida limitada. Lenha. Humanidade. Pastor, eu tenho fragilidades. Lenha. Pastor, eu tenho uma vida, sabe, ela não é perfeita. Lenha. Pega o que você tem, a lenha da sua vida, e coloca diante do altar. Fique em pé nessa noite. Que o fogo não se apague sobre você. Que sobre essa casa haja uma chama. E a chama do futuro, em nome de Jesus, será ainda maior do que essa chama que nós carregamos. Nós não temos um fogo para nós, uma chama para nós. Nós viemos trazer uma chama. Nós viemos acender as tochas desse estado.